Quando falamos em construir e preservar patrimônio ao longo de gerações, a escolha de instrumentos estratégicos é um ponto central. E existe uma estrutura que combina exposição a crédito privado com organização patrimonial de forma eficiente. O FDIC, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, costuma ser tratado apenas pela ótica do retorno. Mas o seu papel dentro de uma estratégia de wealth planning vai muito além disso. Eu sou o Thiago Guedes, advisor do Banco da Ecoval. E nesse vídeo vou mostrar como o FDIC pode atuar como um instrumento de estruturação e proteção do seu patrimônio. O que é FDIC e por que ele importa no Wealth Planning? O FDIC é um fundo que investe majoritariamente em direitos creditórios, ou seja, em recebíveis. Pense em duplicatas, contratos, parcelas de financiamento e outros fluxos futuros de pagamento que empresas transformam em ativos negociáveis. Você já conhece a lógica do crédito privado. O que talvez mereça um olhar mais atento é o desenho jurídico e patrimonial que o FDIC oferece. E por que isso pesa numa estratégia de patrimônio consolidado? Eu vou responder em breve. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal do Banco da Ecoval, esse é o momento. Toda semana tem conteúdo novo sobre investimentos esperando por você. Então vai lá, se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nada. Porque o FDIC é constituído como um condomínio fechado, com regras próprias, estrutura de cotas e separação patrimonial em relação aos seus cotistas e à instituição gestora. Essa arquitetura cria um veículo autônomo, com contabilidade e governança independentes. Na prática, isso significa que o seu capital investido passa a compor uma estrutura organizada com fluxos previsíveis de recebimento e uma camada de subordinação que distribui o risco entre diferentes classes de cotas. É essa combinação, ativo de crédito com um envelope estruturado, que torna o FDIC interessante para quem pensa o patrimônio de forma ampla e não apenas na rentabilidade do mês. Para avaliar um FDIC com o critério que o seu patrimônio exige, vale conhecer os elementos que definem a qualidade da estrutura. Estrutura de cotas: sênior, mezanino e subordinada. A cota sênior tem prioridade no recebimento. A subordinada absorve as primeiras perdas e funciona como um colchão de proteção para as demais classes. Entender onde você está posicionado é o ponto de partida. Índice de subordinação. Esse índice mostra qual percentual do fundo funciona como amortecedor antes que a cota sênior seja afetada. Quanto mais robusto, maior a margem de proteção da estrutura. Qualidade e pulverização da carteira de recebíveis. Uma carteira diversificada com muitos sacados e baixa concentração tende a apresentar comportamento mais estável. Concentração excessiva em poucos devedores é o principal ponto de atenção. Governança e prestadores de serviço. Gestor, administrador, custodiante e auditoria compõem a espinha dorsal do fundo. A reputação e o histórico desses agentes dizem muito sobre a consistência da operação. Liquidez e prazos. FDICs costumam ter janelas de resgate específicas ou um prazo determinado. Esse é um dado central para alinhar o investimento ao seu horizonte patrimonial. Você já tem exposição a diversos ativos. A questão relevante aqui não é quanto o FDIC rende, mas sim que função essa estrutura cumpre dentro do seu planejamento. Veja como conectar o FDIC à sua realidade patrimonial. Posicione o FDIC como um bloco de crédito estruturado. Ele pode complementar a parcela de renda fixa e crédito privado da carteira, adicionando um fluxo com características próprias, retorno atrelado a recebíveis reais. Use a estrutura fechada a favor do seu horizonte. A previsibilidade de fluxos e os prazos definidos conversam bem com objetivos de médio e longo prazo, como sucessão e preservação de capital ao longo do tempo. Avalie o papel na organização patrimonial. Por ser um veículo autônomo e regulado, o FDIC pode compor uma estratégia de separação e organização de ativos, tema que ganha relevância quando falamos em planejamento sucessório e estruturação familiar. Alinhe a classe de cota ao seu apetite. A escolha entre cota sênior, mezanino ou subordinada define diretamente o seu perfil de risco e retorno dentro da mesma estrutura. Um lembrete importante é o desenho de cada FDIC. É único e os efeitos patrimoniais e sucessórios dependem do seu contexto específico. Por isso, essa decisão ganha muito quando construída lado a lado com o seu advisor e com o apoio de um planejamento jurídico e tributário adequado. Em resumo, o FDIC deixa de ser apenas uma opção de crédito privado quando você enxerga a sua função dentro de uma estratégia patrimonial completa. Relembrando o essencial, o FDIC é um veículo estruturado que investe em recebíveis com separação patrimonial própria. A estrutura de cotas e o índice de subordinação
definem o seu posicionamento de risco. A qualidade da carteira e a governança sustentam a consistência do fundo. No Wealth Planning, o FDIC atua na organização, na previsibilidade de fluxos e na estruturação de longo prazo. Quando você domina esses elementos, o FDIC passa a ser uma peça deliberada na arquitetura do seu patrimônio. Se você quer avaliar como o FDIC pode se encaixar na sua estratégia patrimonial, converse com a equipe do Banco da Ecoval e leve essa discussão para o próximo nível. Se esse conteúdo agregou à sua visão, deixe um like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos temas de Wealth Planning. E se você ainda não é cliente da Ecoval, use o QR Code na tela ou o link na descrição para abrir a sua conta agora mesmo. Até a próxima!